socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor que está sempre conosco. E no início fala assim que a gente deve, naquilo que você estiver questionando ou precisando ou almejando, no início do capítulo fala o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Então, quando você precisar, quando nós precisarmos, nós temos livre acesso ao Pai. Basta que olhemos para o alto. Quando fala o monte mais alto, é para você olhar na altitude mesmo e buscar o nosso Deus que está acima de tudo. E Ele nos traz o conforto devido àquilo que nós precisamos. Então, que nós possamos elevar os nossos olhos para os montes e descansar no Senhor, porque o nosso socorro está nele. Amém? Curve sua cabeça neste momento. Você que adentrou aqui nessa noite com alguma questão para colocar diante do Senhor, coloque diante do Senhor. Hoje é terça-feira da conquista. É dia que nós tiramos para buscarmos algo que precisamos do Senhor, ou se quisermos também agradecermos por uma dádiva, algum benefício, algo que o Senhor trouxe para nós. Coloque sua vida, seja de louvor, seja de adoração, seja de petição, seja de clamor. Coloque sua vida nessa noite diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos nesta noite na Tua presença, Pai. Sabemos que nessa noite cada um tem algo para colocar diante do Senhor. Cada um de nós temos um pedido a Te fazer nessa noite. Cada um de nós temos um clamor a Te falar neste momento, Senhor, nessa noite. Cada um de nós também temos algo, Senhor, a Te louvar, algo para Te agradecer, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Sabemos que até aqui o Senhor tem nos guardado. Tu és o nosso refúgio, bem presente em nossas tribulações. Na Tua palavra que foi lida nesta noite, fala que para elevarmos os nossos olhos a Ti, Senhor, sabendo que o nosso socorro provém do Senhor. Queremos depositar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Queremos que o Senhor assuma o controle de todas as coisas da nossa vida. Queremos que o Senhor governe a nossa vida, Senhor. Porque sabemos que com o Senhor, sabemos que tudo vai dar certo. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. O sim do Senhor, às vezes, não é o que nós almejamos. Ou não que o Senhor fala, também não é aquilo que queremos. Mas que nós possamos estar na dispensação do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Que nós possamos aceitar a Tua vontade nas nossas vidas. E que nós possamos descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe o culto dessa noite. Cada pessoa que adentrou neste lugar, Pai, nessa noite. Abençoe suas famílias, abençoe as mulheres, abençoe seus maridos, seus filhos. Os homens, abençoe suas esposas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar essa igreja com toda sorte de bênçãos. Abençoe ali as crianças na salinha. Senhor, que o Senhor venha abençoá-las, que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, cada dia aprender mais do Senhor. Senhor, que nós venhamos nessa noite adorar o Teu nome. Que nessa noite nós venhamos abrir os nossos corações para receber mais uma porção do Senhor. Em nome de Jesus. E que nós venhamos nessa noite te louvar, te engrandecer e exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite? Nós vamos louvar com um hino que fala sobre este capítulo que acabamos de ler. Porque o nosso socorro está no Senhor. Que nós venhamos descansar no Senhor. Aleluias. Que nós venhamos esperar o tempo do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Elevarei meus olhos
Para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus. Seu amor é grande, sempre acolhe os teus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Creia somente, meus irmãos. Essa coisa é luta grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Aleluias. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluias. Aleluias. Nós vamos buscar o Senhor. Quando os meus inimigos envergonhados serão, quando lá da glória Deus te exaltar, não dê ouvidos, não, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. O que você vai passar? Levante a tua mão, Senhor, Ele é o nosso socorro. Forte ao Senhor, e Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Creia, faça pouco pra você vencer. Aleluias. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluias. Que nós venhamos crer que a nossa vitória está no Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Nós temos a ti, Jesus. Nós temos a ti, nós temos a paternidade. Nós temos o Senhor como Pai, como Salvador, como Libertador. Aleluias. Já conseguiam ver, Mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim tua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, mas não eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Aleluias. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca
troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou teu filho, fez de mim tua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastam eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Aleluia. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Aleluia. Nós venhamos crer nesse Deus que sempre está conosco. Aleluia. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Diz pro Senhor, declare: eu tenho você. Declare para o Senhor nessa noite: só tenho você. Aleluias. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Glória a Deus. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluias. O Senhor sempre esteve ao nosso lado. Às vezes nós não percebemos, porque nós queremos grandes coisas do Senhor, que nós possamos ver as mãos do Senhor nas pequenas coisas. Ele nunca nos abandona, Ele nunca sai de perto de nós. Basta que vivamos na presença dEle, basta que busquemos a tua face, basta que busquemos em espírito e em verdade. O Senhor não se afasta de nós. Quantas vezes nós vagamos e Ele, pela sua misericórdia, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E que nós possamos crer nesse Deus maravilhoso. Nós temos só Ele, é Ele que é nosso melhor e melhor amigo. E que nós possamos declarar nessa noite: eu só tenho a Ti, Jesus. Quantas vezes nossos amigos nos abandonam e Ele está conosco. Fale com o Senhor nessa noite: eu só tenho a Tua presença, eu só tenho a Ti, Jesus. O Senhor não me abandona. Aleluia, eu tenho você, Jesus. Aleluias. Só tenho você. Aleluias. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Aleluias. Só tenho você. Oh, glória, só faltava eu perceber. Aleluias. Só faltava percebermos a presença do Senhor. Só faltávamos enxergar com os olhos da fé aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Que nós possamos enxergar a presença do Senhor. Que nós possamos enxergar nas mínimas coisas, em nome de Jesus. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, que nós venhamos descansar no Senhor. Creia que a presença do Senhor é real nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Aleluias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Diga pro Senhor nessa noite, aleluias. Nós vivemos num mundo que todos estão muito ansiosos. Aquieta, Senhor, a nossa alma, aleluias. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluias. Descanse no Senhor, meus irmãos. Chame pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Aleluias. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Diga pro Senhor nessa noite que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Aleluia. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Creia somente. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Aleluias! E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará.
Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluias. Que nós venhamos descansar e esperar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pelas crianças. Quero convidar os nossos pequenos para nós estarmos orando por eles. Amém. Nesta noite. Que Deus abençoe o culto infantil. Em nome de Jesus. Vamos orar pelas crianças. Amém. Vamos estender nossas mãos, igreja, e orar pelas nossas crianças. Pai, nós queremos render graça, louvar, bendizer, exaltar e agradecer ao Senhor. Agradecer por cada vida que aqui está presente, pela vida dessas crianças neste momento em especial. Pedimos que o Senhor abençoe, a Deus, a vida delas, abençoe o culto infantil. Usa a tua serva, Pai, que estará ministrando a palavra no coração delas, para que venham ser tocadas de uma maneira poderosa e grandiosa. Fala no coração dessas crianças. Oramos também pelas crianças desses que ali estão na live, quem for pai, mãe, que o Senhor alcance os seus filhos, as crianças, ó Deus, que estão distantes, mas o Senhor conhece. Então em tudo, Pai, abençoe nossas crianças, na tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Que Deus continue falando conosco esta noite, que teremos este período para ouvirmos a palavra de Deus, que venha ser real, verdadeira no teu coração. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, a partir do verso 11. Você que puder, fique de pé para nós fazermos a leitura nesta noite. Romanos capítulo 12, o livro de Romanos, a epístola, a carta aos Romanos, Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e então Romanos. Romanos capítulo 12, vamos ler alguns versos aqui, a partir do verso 11, provavelmente iremos até o 15, vamos ler e vamos ver. A partir do verso 11 de Romanos, do capítulo 12, a partir do verso 11, diz o quê? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Amém, igreja? Até aqui tá bom? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor primeiro falou em meu coração, trouxe uma reflexão para mim, Pai, para então, ó Deus, trazer, ó Deus, aqui uma aplicação para a igreja.
Eu te peço, Jesus, que através da minha vida, o Senhor possa falar com esses que aqui estão de modo presencial, como aqueles também que estão ali, ó Deus, através da tecnologia, através da live, que o Senhor os alcance onde estiverem também, levando uma porção do Teu Espírito, do derramamento, ó Deus, que há no meio de nós, para também aqueles que estão na Tua casa, porque eu creio na Tua onipresença. Eu sei que o Senhor está aqui neste momento, como também se encontra ali no trabalho e na casa, onde estiver pessoas nos ouvindo, que o Senhor alcance neste momento, levando graça, misericórdia, poder, derramamento, ó Deus, no coração de vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento em nome de Jesus. Igreja, a palavra de hoje, ela é voltada em um princípio individual, em um sentido pessoal com Deus, mas também em um sistema eclesiástico. Ou seja, muito nós falamos, né? Normalmente quando eu ministro, eu gosto muito de fazer liga àquilo que nós estamos falando dias anteriores. E se nós pegarmos, né, a mensagem passada, nós vamos lembrar que eu disse sobre algumas promessas, algumas bênçãos, algumas condições que nós recebemos, que somente está ligado num sistema eclesiástico. Ou seja, na nossa vida, se tratando com meu irmão, existem bênçãos que a Bíblia narra para nós, que nós só conseguimos viver e alcançar a partir do momento em que eu verdadeiramente me encontro, né, em um momento conjugado, em um momento, né, de adoração juntamente aos meus irmãos. E a Bíblia, ela é real, ela é verdadeira quando ela traz a ideia em Hebreus capítulo 10, onde declara para mim e para você não nos afastar das nossas congregações, não estarmos distante de um relacionamento com os nossos irmãos. Ou seja, mas aí o texto ele declara: mas vivei amando, cuidando, admoestando, corrigindo, amando, aconselhando. Ou seja, então existem princípios que nós precisamos aperfeiçoar na nossa vida, e isso muitas vezes acontece somente em relacionamento com os meus irmãos. E o texto aqui que nós acabamos de ler, nós vamos ver Paulo aconselhando a igreja romana, a igreja de Roma, uma igreja ao qual os que eram seguidores de Jesus, ali um início, um princípio da igreja em Roma, a igreja cristã, a igreja ao qual seguiam princípios de Jesus, que era visto como rebeldes, como aqueles que estavam trazendo uma ideia do que era visto pelos judeus e também a ligação romana de que Jesus não era Deus. Na verdade, até hoje, né, o sistema judaico tem como entendimento de que o Messias ele não veio, de que o Messias ainda virá. Então ali os seguidores se encontravam em um propósito de perseguição, em um propósito de problema, em um propósito de situação de adversidade. E o que nós vamos perceber é o seguinte, igreja, que Paulo ele inicia uma coisa dizendo nos versos, nós vamos trabalhar o que nós lemos, e ele diz: não sejais vagarosos no cuidado. Quando nós vamos para o original aqui nessa palavra vagarosos, há uma colocação de não sejais preguiçosos.
Ou seja, não sejais displicentes, né? Eu não sei se você já estudou a diferença, isso é no sistema literário mesmo da língua portuguesa, quando nós pegamos a displicência e a eficiência. E o que Paulo está nos convidando aqui, quando nós pegamos a lógica daquilo que é o original, que há uma definição de displicência. Então o que Paulo está dizendo, não sejais displicente no cuidado. O que é isso? Para nós entendermos melhor, nós temos que entender a diferença. O que é eficiência e displicência? O displicente, ele é aquela pessoa que ele pode até fazer o que lhe é pedido. Ou seja, aquilo que talvez ele ler na Bíblia, vamos dar um exemplo, ele lê na Bíblia que tem que semear, né? Tem que semear. Quem semeia, colhe. Mas o displicente, ele vai ficar na mente somente a semeadura. Mas para a semeadura acontecer, existem algumas coisas. Quais são elas? Tem que ser arada a terra. O que é arar a terra? Um grosso modo a dizer, tirar, preparar, amaciar, fazer com que ela esteja boa para a semeadura. Então isso acontece quando a terra é arada, é tirado pedras, é tirado sujeiras, é tirado tudo aquilo que não pertence a uma terra boa. Ou seja, então o displicente, ele nunca vai colher, porque a única coisa que ele vai fazer é aquilo ao qual se foi levado em uma conclusão, em uma palavra. Ou seja, disse para ele, tira aquela cadeira ali da frente para as pessoas passarem, mas talvez existe um copo d'água ali na frente que vai atrapalhar a passagem, mas como não lhe foi pedido, o que ele vai fazer? Nada, vai ficar do mesmo jeito. Já o eficiente, ele tem a sua demanda, o seu pensamento de que o texto mandou semear. Ele vai entender que ele precisa de arar a terra. Ele vai entender que ele precisa de arrancar tudo aquilo que pode atrapalhar aquela semeadura. Ele vai entender no exemplo que demos, se tirou a cadeira, foi pedido, mas tem um copo d'água na frente, é necessário que retire aquele copo d'água. Ou seja, então quando Paulo ele declara, não sejais vagarosos, ou seja, não sejais displicente, ele está convidando a um despertamento no cuidado. Paulo estava demonstrando para uma igreja que passava momentos de tribulação, para uma igreja que passava momentos de perseguição, para uma igreja que passava situações ao qual nós vamos ver que corriam risco até mesmo da sua vida, vinha ali a finalizar, mas em momento nenhum Paulo disse para eles, estejais quietos, não se preocupem no sentido de cuidado, não, o que ele disse era o que? Cuide da vida de vocês, não sejam vagarosos em zelar, ou seja, sejam eficientes no zelo da presença de Deus na vida de vocês. E isso era num sentido completo, num sentido em todas as coisas da minha vida, porque quando eu sou zeloso, quando eu olho para aquilo que Deus tem para mim, eu vou ser eficiente em tudo que eu faço para zelar, para priorizar aquilo que é de Deus para mim, igreja. Ou seja, isso é em tudo. Então quando Deus ele diz para mim que eu tenho que ser, né? Ou seja, um bom amigo, um bom marido, uma boa esposa. Quando o texto ele declara princípios, a Bíblia Sagrada, existe coisas, igreja, que ela não vai folhear, ela não vai destrinchar, mas existe conclusões. Porque a partir do momento em que um texto declara para mim, né, sobre tudo, aqui se nós voltarmos os versos um pouco atrás, né, do texto que nós estamos trabalhando, ou até um pouco à frente também, porque o contexto aqui ele traz essa ideia, nós vamos ver a colocação da necessidade de amar os nossos irmãos. Ou seja, olha aqui para você ver, quando a gente vem para o capítulo 13,
no verso de número 9, há um detalhe interessante aqui, ó. Não adulterarás, olha só, com efeito, sobre a lei, aí diz assim, ó: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. O que é isso aqui, ó? Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. O qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que o texto traz aqui? A ideia dos mandamentos horizontal. Porque quando nós pegamos os mandamentos, os 10 mandamentos, né, ali em Êxodo, nós vamos ver que existe 2 linhas de mandamento: mandamento vertical e mandamento horizontal. Ele se resume nesse ponto. E quando Paulo ele trabalha essa colocação aqui do verso 9, ele está trabalhando aquilo que também está em Mateus 22, quando Jesus ele traz um resumo de todo o mandamento. Algumas semanas, uma semana atrás, semana passada, eu falei sobre os mandamentos, que os mandamentos eles iniciaram, né, em mais ou menos 613 leis. Ou seja, o homem ele vivia com mais ou menos 613 leis. Isso não é só bíblico, isso é também a história da humanidade. Quando você estuda sobre os nossos primórdios, nós vamos ver que as leis, elas adentraram sobre a humanidade e eram leis humanas, indiferente de religião ou de segmento. Existia aproximadamente 613 leis que era dominada, né, sobre a população humana nesta terra. Automaticamente, quando Deus ele implanta o seu povo, o povo de Israel, o que ele faz? Ele traz 10 mandamentos, de uma forma mais simplificada. Só que nesses 10 mandamentos ele traz uma ideia de divisão. E essa divisão ela é tocada, né? Ela é demonstrada com mais eficiência quando nós chegamos no mandamento ao qual diz honrar pai e mãe. Ou seja, do honrar pai e mãe para trás, nós vamos ver que eram mandamentos de modo vertical, mandamentos que voltavam o homem diretamente a Deus. Mas a partir do mandamento honrar pai e mãe, nós vamos ver que a partir daí começa mandamentos que são horizontais, que são mandamentos onde é eu e o meu irmão. Ou seja, é eu e uma outra pessoa humana. Você encontra eu e alguém para que a gente possa viver bem. E quando Jesus ele vem, ele faz o quê? Ele simplifica mais ainda. Parece que ele olha para o ser humano: não, peraí, eles não adoram, eles não me servem, eles não vivem o que eu quero, eles não têm feito da forma que é. Então eu vou fazer uma coisa, vem cá gente, ó, é muito mais simples. O que vocês vão ter que fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se vocês viverem isso, tá ok, o negócio tá bom. E nós vemos que tudo isso se resume. Paulo ele traz essa ideia aqui neste verso número 9 do capítulo 13. Ele traz essa ideia: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que tudo se resume nesta palavra. Que essa palavra traz a ideia final. Ou seja, mas o que ele traz aqui, trazendo de volta o que nós estamos falando: não sejais vagarosos, não sejais displicentes. Ou seja, que vocês venham automaticamente zelar, serem eficientes quando se trata da adoração, do cuidado no mandamento. Se nós destrincharmos mais isso aqui, na verdade, só essa frase nós poderíamos fazer um estudo de horas, igreja. Porque quando Paulo está dizendo essa colocação de não sejam vagarosos no cuidado, ele está destrinchando muita coisa. Porque quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos a Bíblia dizendo o quê? Pais, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que ele não chegue na velhice e ainda assim ele não se desvie dele. Ou seja, nós vemos então o cuidado que Deus nos chama através da palavra a cuidar dos nossos filhos. Igreja, não se engane, o maior e melhor cuidado, a maior faculdade que você pode dar para o seu filho é a palavra de Deus. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto: tá chegando a época do meu filho ir para tal série, para tal condição escolar. Está chegando a época, e não é pecado nós preocuparmos com isso. Eu me preocupo, eu olho para frente
e eu enxergo, né, que eu irei ter se Jesus não voltar antes, né, mas nós temos que fazer planejamento, mas se ele voltar encerra tudo, mas nós temos que planejar. E no meu planejamento humano, eu olho para frente e eu imagino, quando uma estiver saindo de um estudo, faculdade, né, a outra estará entrando mais ou menos, e eu tenho então 12 anos, mais ou menos, para uma preparação de Hadassah, que será a primeira. Ou seja, eu olho para frente, eu observo isso, mas ao mesmo tempo eu tenho também uma colocação comigo. Eu sempre tive uma certa colocação comigo, que a faculdade, no sistema literal, literalmente falando, é uma preparação para o mundo. Ou seja, a faculdade, ela tem um princípio também de desvio, de perdição, de uma grandeza assim enorme. Ou seja, de uma condição de vermos jovens se perdendo em tempos, né, de faculdades muito grande. Então, quando eu olho para frente, no mesmo tempo que eu penso em organização financeira para então as minhas filhas estudarem, ao mesmo tempo eu penso a maior faculdade, para que elas chegam bem, firmes, para que elas chegam com as suas apologia, ou seja, a sua defesa da fé. Daqui a alguns anos é o maior estudo que eu posso dar para elas, que elas não receberão lá, que é a palavra de Deus, igreja. Ou seja, então, quando o texto declara para nós não sermos vagarosos no cuidado, nós vemos aqui nesta parte, nós vemos a necessidade de ensinar o teu filho o caminho em que deve andar. E hoje, neste momento, você que é mãe, é pai de criança, de pré-adolescente, de adolescente, ou seja, até mesmo de jovem, apesar que já tem algumas formações na sua mente, mas não é tarde nunca. A palavra de Deus, nós temos que ensinar, igreja, para que todos eles venham ter uma defesa da fé, quando até mesmo professores quiserem atormentar a mente, colocar filosofias do inimigo, do mundo, de Satanás, de todo princípio fora da palavra. Este jovem, na época ali futura, terá como base a palavra de Deus, ou seja, que você cuidadosamente não vagarou em ensinar e instruir o seu filho, igreja. Ou seja, não vague, não fica lento, seja breve, eficiente. Só que quando nós falamos de ensinamento, aí nós voltamos a uma outra base, porque o maior ensinamento que nós podemos dar para os nossos filhos é na prática, igreja, é na prática, não é na teoria. Então, se eu quero ensinar o meu filho, eu tenho que trazer para mim primeiro. Então, não está vagarosos no cuidado, igreja, zelosos. Eu olho lá para aquelas 10 virgens. Nós temos que tomar muito cuidado para que as nossas lamparinas não estejam apagadas, para que as nossas lamparinas não estejam sem o óleo da presença de Deus, aquilo que se torna vivo, aceso. Tanto é que o próximo texto diz o quê? Sede fervorosos no Espírito. A parte, Paulo continua trazendo ideias aqui. Paulo, ele diz do fervor, e o fervor aqui, ele não é no Espírito, não é o Espírito Santo em si, ainda que é o Espírito Santo que nos aviva, ainda que é o Espírito Santo que gera em nós de dentro para fora uma condição de transformação. Igreja, não existe nem uma outra forma de transformação humana senão a palavra de Deus. Não existe. Não existe nenhuma outra forma humana de condição de tocar, de ser baseado, transformado, gerar novamente, ser gerado, ser tocado, algo diferente acontecer. Só existe uma forma, a palavra de Deus. Ou seja, interessante, igreja, que eu não sei se é uma conversão genuína ou não, e quem sou eu para fazer esse julgamento de conversão genuína ou não.
Mas você deve ter reparado, deve ter visto em redes sociais, né? Talvez depende do seu costume, mas eu me esqueço o nome dele, não me lembro agora, mas nas últimas eleições presidenciais ele esteve muito famoso, né? Porque ele apareceu muito trazendo a ideia de confrontamento à igreja e aquilo que é o sistema presidencial. Ou seja, ele ex-bruxo, podemos colocar assim, e agora convertido, né? Eu não sei até onde isso é verdade, não posso afirmar uma conversão genuína e muito menos posso julgar, mas se existe uma conversão genuína sobre ele, automaticamente somente uma coisa transformou: a palavra de Deus, porque um antigo amigo dele, que veio a falecer, que era ex-bruxo também, sempre pregava a palavra de Deus para ele. Esse sim morreu convertido, realmente se tornou homem de Deus, porque o que traz a sabedoria de homem de Deus ou não é o tempo que gera fruto, ou seja, o fruto que mostrará realmente existe, realmente é verdadeiro, realmente existe coisas positivas. Porque a palavra de Deus transforma, sim, a partir do momento em que eu permito. Então, quando diz o texto, sede fervorosos no Espírito, nós vamos ver que fervor realmente traz a ideia de fogo, traz a ideia de algo que queima. E um dos símbolos do Espírito Santo, de vários, um deles é o quê? Exatamente o fogo. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Traz a ideia de fervor. Quando eu olho para Apocalipse, a Bíblia declara: não seja morno, porque senão eu vou te vomitar. Igreja, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: meu Deus, vômito, o que gera vômito em alguém? Nojo, mal-estar, né? Ou seja, a partir do momento, eu não sei se você já teve alguma situação de ingerir água morna, talvez no chuveiro, quando criança, alguma situação, mas normalmente isso vai gerar uma ânsia de vômito, por exemplo. Ou seja, então quando ali é dito por Deus, ali através do Apocalipse, declara não ser morno, porque senão eu te vomito. A ideia ali é ser quente ou frio, porque o quente, no contexto daquela época, traria a ideia medicinal. Ali em Laodiceia, era uma região onde a medicina era muito forte, muitos se formavam em medicina. Ali era um local de muitos médicos, tanto é que era uma cidade muito rica, era uma localização de muita riqueza. Por isso que no texto declara: eu conheço as suas obras, que não é quente e nem frio, mas você é morno. Ou seja, vocês acham que tem riquezas, vocês acham que tem ouro, mas tudo isso não tem valor. Deus estava dizendo: vocês têm muito materialmente falando, mas não tem nada, porque vocês é morno. Porque vocês não é medicina, a água quente, porque tinha águas medicinais naquele lugar, e vocês também não são frio, ou seja, o que Deus estava dizendo? A água potável, aquela água que vai gerar sobre vocês, né, um saciar a sua sede, porque ali tinha duas nascentes, a quente, a água medicinal, e a gelada, a água potável. Era um local rico por causa disso. Tinha água mineral para se beber e tinha água medicinal. Só que chegava um ponto que essas águas se encontravam. E o que acontecia? Elas se tornavam mornas. E muitos que tomavam dela, acontecia o quê? Vomitavam. Então quando Deus ele fala para aquela região, para aquele povo, ele estava falando em cima dessa ideia. Por isso que a Bíblia, quando nós a estudamos, nós temos que pegar muita geografia do lugar, a história do lugar, o porquê daquele sistema de parábola ou de um sentido figurado que Jesus está dizendo, que aí nós vamos entender. Então todos entenderam quando Jesus falou isso para Laodiceia, através de João: se você for morno, eu vou te vomitar. Todos entenderam: opa, eu tenho que ser quente, eu tenho que ser medicina, eu tenho que sarar a vida das pessoas. Opa, ou eu tenho que ser frio, eu tenho que ser uma água
potável que vai saciar a sede de todas as pessoas. Lembrando que o outro símbolo do Espírito Santo é o quê? A água. Então, se nós formos frio no sentido de sermos água potável, aquele que vai saciar a vontade da sede na vida das pessoas, automaticamente é o Espírito Santo em nós, ao qual a Bíblia declara: crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, e rios de água vivas fluirão do seu interior, igreja. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Sede fervorosa. Esse fervor aqui não é barulho. Cada um adora do jeito que sabe, do jeito que Deus o desperta. Porque você sabia que a personalidade, ela altera até o modo de adorar? Existem pessoas que vão adorar mais acanhados, porque a sua personalidade já o leva a adorar dessa forma. Ou seja, existem pessoas que adoram de modo mais agitado, porque a sua personalidade o leva a adorar desta forma. Então, às vezes a gente vê aquelas pessoas fazendo julgamento de forma de adoração. Ei, tem alguém parado aí, tem alguém gelado aí, tem alguém não sei o que aí. Ou seja, isso não existe, isso não muda a sua forma de adorar, igreja. Porque talvez aquele que é visto como gelado na igreja é aquele que tem tido modelo de vida cristã lá fora, e isso é adoração. Ou talvez aquele que é visto como quente demais na igreja é o que não tem tido nenhum modelo de vida cristã no seu trabalho, na faculdade, na praça, na rua, onde chegar. Então, modelo de vida cristã, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de vida, de regra, de prática, de fé. Onde eu chego, igreja? Principalmente quando aquela porta se fecha. Daqui a alguns minutos nós vamos dar graça e paz, boa noite. É aí que entra a vida cristã. Porque aí você vai chegar na sua casa, e aí você é o mesmo daqui? Você vai chegar no seu trabalho amanhã, você é o mesmo daqui? Você vai viajar, tirar umas férias, vai para algum lugar, fazer um passeio, você é o mesmo daqui? Lá dentro da sua casa, junto com marido, esposa, filhos, amigo, irmãos, lá na sua escola, na faculdade, no trabalho, onde você chega, você é o mesmo daqui? Porque é isso que é avivamento. É isso que é ser quente ou frio. É isso que é ser avivado. Porque se eu não sou o mesmo daqui, alguma coisa está errada, e eu corro o risco de eu ser morno. E o que é que Deus faz? Vomita. Em poucas palavras, tem nojo, igreja. Ou seja, já imaginou nós, eu e você, fazendo Jesus ter nojo, igreja? Ou seja, nós temos que olhar para dentro de nós. Paulo diz mais: servindo ao Senhor, né? O que é servir? Às vezes nós temos uma visão de mordomia. Eu falo muito isso no estudo. Se eu perguntar para 100 pessoas o que é mordomia, talvez nessas 100, de repente nós podemos até encontrar uma que vai falar a sua definição real. Porque a definição popular de mordomia é o quê? É ficar tranquilo, de boa, tudo na mão, receber na mão todas as coisas, no ar-condicionado, fazendo o que eu mais gosto, ou dormindo, descansando, relaxando, assistindo uma TV. Ou seja, popularmente falando é isso. Mas na definição de mordomia, qual é o princípio? Vem de quê? De mordomo. E o que que mordomo faz? Ele serve. Ou seja, então quando Paulo ele diz servindo ao Senhor, ele está dizendo, então vive em mordomia. Vive servindo. Vive a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus deseja que nós venhamos fazer. Vivendo aquilo que Deus deseja para nós. Mas o que me chama a atenção é o verso 12 que diz: alegrai-vos na esperança. Igreja, nós temos que ter alegria.
Vamos ler o verso todo que ele complementa. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha o que Paulo disse para aquela igreja de Roma. Uma igreja perseguida, uma igreja que estava ali correndo riscos da sua vida, uma igreja que vivia adorando, mas ao mesmo tempo não sabia se iria poder ali ser morto. Aí Paulo chega e diz assim, alegrai-vos na esperança, tenho esperança. Aí ele diz, sede pacientes na tribulação. Sabe, quando eu leio aqui eu vejo o que? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Quando o Salmo 40 foi escrito, ele trouxe a ideia de tribulação. Porque quando diz assim, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, ou seja, eu clamo, clamar é invocar. Quando nós lemos o contexto, o significado clamar também traz a ideia de invocar. Tanto é que quando nós lemos, por exemplo, em Jeremias 33:3, clame a mim. Aí uma outra versão diz, invoca-me. E qual é o sentido dessa colocação? Quem clama e quem invoca está fazendo o quê? Orando em alta voz. É a mesma coisa de ele estar fazendo o quê? Pedindo socorro. Socorro, Senhor. Então quando o texto do Salmo 40 declare, clame a mim, ou seja, pede-me socorro, invoca-me, clame a mim, e eu vou te responder, eu te responder-te-ei. Aí diz o que? Eu te ouvirei, eu firmarei os teus passos sobre uma rocha, igreja. Ou seja, existia uma situação de problema, uma situação de susto, de tristeza, de preocupação, mas o que Paulo diz é: sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Ou seja, clame. A mesma coisa de Paulo está dizendo assim: não queira pular para o Salmo 70, porque muitas pessoas não querem passar na escola do Salmo 40, que é o que? Clame a mim, eu te responder-te-ei, eu firmarei o teu passo sobre uma rocha. O Salmo 40 é uma escola. Só que o Salmo 70 diz o que? O salmista, ele diz, invoca. Ou seja, ele invoca ao Senhor e diz assim: apressa-te, Senhor, em meu favor. Muitas pessoas querem viver somente o Salmo 70. Eu quero pedir ao Senhor, apressa-te. Igreja, existe um tempo de Deus. Não tem como nós sairmos do Salmo 40. Enquanto nossos pés não estiverem firmes numa rocha, nós não temos condições de fazer nada. Nós não temos uma base. A rocha é a base. Entenda uma coisa: enquanto Jesus não for a sua rocha, tudo vai desabar. Não adianta eu tentar por mim mesmo. Não adianta eu tentar com minhas mãos, com as minhas formas humanas, as minhas condições humanas. Só existe um jeito, igreja, de nós alcançarmos além: é buscar em Deus. Quando eu falo sobre o sistema eclesiástico, Paulo trabalha isso aqui no verso 13, olha só: comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. A igreja tem perdido isso. Quando eu falo igreja no modo geral. A necessidade de relacionar com os santos. O que nós temos visto muitas vezes é a minha facilidade de comunicar com pessoas que não tem nem nada a ver com o sistema eclesiástico, cristianismo. Igreja, eu já peguei para conversar com algumas pessoas, com algumas situações adversas, e normalmente quando eu converso coisas pessoais de alguém, eu sempre faço uma pergunta: você falou isso para mais quem? E muitas vezes aquela pessoa, ela referiu alguma coisa, algo tão fechado, algo que é tão particular, às vezes com um amigo do trabalho, uma amiga do trabalho, amiga é do mundão,
que vive todas as coisas no mundão, vamos supor um problema dentro do lar, dentro do casamento, e eu estou compartilhando com alguém que não vai me acrescentar em nada, no sentido familiar. Ou seja, porque muitas vezes nós perdemos essa ideia do que Paulo diz aqui: comunicai com os santos as suas necessidades. Porque o que nós temos que ter, igreja, é uma segurança de onde eu faço parte. Nós temos que ter uma segurança em nosso lugar interno, no nosso sistema eclesiástico. Eu tenho que ter segurança com meu pastor. Eu tenho que ter segurança com uma liderança feminina, com uma liderança jovial. Porque senão alguma coisa está errada. Porque eu tenho que ter essa liberdade de comunicar com os santos, de relacionar com eles. Porque se eu não tiver isso dentro da minha vida eclesiástica, normalmente eu vou procurar pessoas que podem ser influenciadas pela serpente, como Eva foi. Ou seja, porque o inimigo, igreja, ele aproveita exatamente brechas para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, para entrar na nossa família. E às vezes ele acha brecha exatamente nesta ausência de comunicação com os santos. Existe uma necessidade em nós de comunicarmos com os irmãos, ou seja, de estarmos em hospitalidade. Mas sabe qual que é o problema da nossa vida? É que quando nós passamos necessidades, nós fazemos o quê? Nós nos fechamos. E isso é ruim. Isso é ruim. Claro que nós vamos orar e ter sabedoria em Deus e pensamentos em Deus, para que a gente possa ser instruído, direcionado pelo Senhor. A uma mulher de Deus, ou aos homens, a um homem de Deus, para que eu possa dialogar, levar as minhas necessidades, entender que aquela é santo, para que eu possa ter hospitalidade àquela pessoa. Ela vinha a mim, eu ia até a ela, e nós podemos viver em unidade, em união, em comunhão. Porque aí, igreja, nós vamos fazer aquilo que quebra todas as ciladas de Satanás: abençoar os que perseguem, abençoar os que maldizem você, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós só vivemos isso quando nós estamos sarados dentro de nós. Se você dizer para você mesmo nesta noite que você não consegue fazer bem para quem te faz mal, quando eu digo fazer bem, igreja, eu não estou dizendo ter um relacionamento como antes, talvez já existiu. Existem pessoas que já me fizeram mal. Para ser sincero para vocês, eu sei que a natureza, por exemplo, de Messiano é muito diferente da minha, dando um exemplo. Existem coisas que eu já passei que nem mesmo eu refiro a ela. Por quê? Porque eu não sei como seria o sentimento dela se tratando daquele acontecimento. Porque eu particularmente, eu consigo olhar para aquela pessoa que talvez fez algo a mim de uma maneira branda. Claro, eu não terei mais um relacionamento como dantes, mas eu ainda consigo orar por aquela pessoa, falar com Deus: Senhor, perdoa, instrui, leve ela aos caminhos do Senhor. Ou seja, leve ela a viver a tua presença. Igreja, às vezes a coisa mais difícil que eu vejo na Bíblia Sagrada, isso é subjetivo, né? Isso não é objetivo, é subjetivo. E no meu pensamento, no meu critério, no meu ver da Bíblia, a coisa mais difícil que tem na Bíblia é o que está no verso de número 14: abençoar os que te perseguem e abençoar os que amaldiçoam você. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo a Bíblia me mandando fazer bem a quem me faz mal, eu vejo uma questão de maior desenvolvimento
cristão na minha vida. Porque se eu chegar nesse nível de ter perfeição, de realmente estender a mão para alguém que fez mal a mim, realmente eu cheguei a um nível cristão de aperfeiçoamento. Eu já falei algumas vezes aqui um vídeo que outrora eu vi de uma mãe que tinha acabado de perder o seu filho assassinado. Ela olha ali para aquele jovem que assassinou o seu filho e profetiza bênção na vida dele. Começa a dizer para ele: você vai ainda conhecer o Deus que eu sirvo, Deus vai te libertar, você vai ser salvo, você vai ver a besteira que você está fazendo na tua vida. Ou seja, a coisa mais importante que ela tinha, o seu filho, ela perdeu assassinado por aquele jovem, e agora ela está levando a profecia, profetizando na vida do jovem que matou o seu filho, o melhor que ela tem sobre ela, que é a presença de Deus e a salvação. Igreja, isso é ser cristão de verdade. Ou seja, a palavra para nós nesta noite é aperfeiçoamento cristão, tanto no sistema eclesiástico como na nossa vida pessoal, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa vida, dentro de nós. Como eu disse aqui domingo, mapear a nossa vida. E nós continuamos mapeando, olhando para nós mesmos e entendendo, igreja, se realmente, como eu disse domingo, nós tiramos a pedra para que ele venha chamar o Lázaro, e agora nós estamos preparados para viver uma vida com ele, em nome de Jesus, porque assim nós nos alegraremos com quem se alegra e iremos chorar com quem chora. Esse é o dever da igreja, gente, porque é muito fácil nós estarmos juntos em momento de alegria, mas também nós temos que estar juntos em momentos de tristeza. Isso é princípio eclesiástico. Que a gente reflita nessa palavra dentro de nós nesta noite, igreja. Vamos orar, fica de pé. Eu quero orar com você. Fale com Deus neste momento. Pai, eu quero te adorar, Pai. Eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero agradecer porque o Senhor é bom. A tua graça, a tua misericórdia, ela dura para sempre, ó Pai. Ela dura para sempre em nossas vidas. Nós queremos aqui, ó Deus, agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor, ó Deus, há de fazer nas nossas vidas, há de fazer em nossos corações. Ó Deus, aqui se encontra mulheres, homens, seja aqui presencial, seja ali naquela live, se encontra pessoas que nos ouvem neste momento, Pai. Ó Deus, a tua palavra, ela é real em nós. Ela nos faz, ó Deus, viver uma condição de buscarmos a tua presença, de vivermos o teu chamado, ó Pai, de vivermos o teu evangelho. Então nesta noite, Pai, eu quero agradecer neste momento. Eu quero agradecer o teu amor, a tua graça e misericórdia em nós. Pedir que o Senhor abençoe, Pai, ó Deus, tudo em nós que não te agrada. Ó Deus, que o Senhor nos dê condições de livramento, nos dê condições, ó Deus, de libertação. Ó Deus, que o Senhor nos dê também sabedoria para escolhermos, fazermos escolhas, opções, segundo a tua vontade para nós. Ó Deus, que esta palavra que aqui foi pregada, ó Deus, verdadeiramente venha fazer diferença em nós, venha fazer diferença em nossas atitudes, venha fazer diferença em nossas vidas, que possamos verdadeiramente levar as nossas necessidades aos santos, que possamos verdadeiramente, ó Pai, sermos eficientes, zelosos, ó Pai, no cuidado da nossa vida cristã, no cuidado da nossa vida pessoal, no cuidado, ó Pai, ó Deus, da nossa vida, Pai, espiritual, em nome de Jesus, ministerial, que possamos viver o teu chamado
de uma maneira perfeita, na tua presença. Obrigado, ó Deus, obrigado porque o Senhor é bom, a tua graça e misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é bom. Graça, Pai, poderio do Senhor é derramado em nós, é derramado em nossas vidas. Nós rendemos graça nesta noite, nós rendemos graça, Pai. Obrigado por mais uma noite estarmos aqui, obrigado por mais uma terça-feira da conquista. Eu creio que o Senhor está abrindo as portas de conquista, ó Deus, de alcance, de milagres aqui nesta noite. Vidas, ó Deus, irão alcançar, nós cremos em testemunhos que aqui daremos, ó Deus, diante da tua presença, para honrar e glorificar o teu nome. Que possamos viver esta mensagem perfeita, porque sabemos que é ela, ó Deus, que é viva e eficaz, que nos dará condições de viver o teu chamado, de viver o teu evangelho, de viver, ó Pai, tudo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Então nós oramos nesta noite, nós rendemos graça, Pai, adoramos aqui neste lugar. Obrigado, Jesus, obrigado. O Senhor conhece corações de homens e mulheres aqui, também na live. Que o Senhor visite neste momento, leve, Pai, ó Deus, o teu poder e graça e misericórdia em cada coração neste momento, para que a gente viva, Pai, de modo perfeito o teu chamado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia em nós. Em nome de Jesus nós oramos, rendemos graça, louvamos e agradecemos por este culto, ó Pai. Agradecemos pela palavra ministrada aqui nesta noite. Em nome de Jesus é a nossa oração, o nosso louvor e o nosso agradecimento aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém e amém, Senhor. Nós rendemos graça ao Senhor. Amém, igreja? Toma o teu assento. Em nome de Jesus, nós estamos finalizando. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e motivação para vivermos o chamado que Deus tem para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe os irmãos da live. Tenha uma boa noite, fica na paz. Se precisar de algo, uma oração, nos convide aí, né? Nos chame aí a conversar. Estaremos à disposição para te atender, tá bom? Boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Graças a Deus pela tua vida também, né? Que Deus possa nos abençoar